canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alquimia Videocast. E como vocês já sabem, se você é novato, eu vou te explicar como que funciona aqui. Você se inscreve no canal, ativa o sininho, vai chegando, vê os outros episódios, assiste tudo, sinta-se em casa, porque aqui no Alquimia Videocast é sobre histórias, cases, experiências. E hoje, gente, eu tô aqui com duas personas, dois seres humaninhos, que eu não sei vocês, assim, eu venho cocriando na minha vida algo que é da profissão deles há tipo uns... Cara, 10 anos, mano, já 10 anos. Eu acho que agora eu tô começando a chegar bem mais próximo do meu sonho, hein? Mas vocês vão entender do que eu tô falando. E antes de anunciar os meus convidados, para você que já conhece, já sabe como que funciona aqui no Alquimia Videocast, fica até o final, porque eu tenho certeza que a história e o conteúdo e o case deles pode ser que pode impactar e inspirar muito vocês. Então, apresentando eles, estou aqui com o Dr. Wagner e Dr. Igor, eles que são cirurgião plástico, gente. Então, homens, mulheres, principalmente, nós vamos falar sobre cirurgia plásticas e principalmente sobre a história, como que isso tudo começou, por que cirurgia plástica, né? Então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo a essa mesa. Imagina que a gente está em casa, tomando um café e conversando. Tenho algumas perguntas, mas assim, aquela que é de praxe, né? Se apresente, da onde que vocês são daqui mesmo de Floripa, e aí eu vou deixar bem à vontade quem for o primeiro, inicia as apresentações. Por ordem alfabética. Legal, aí não legal. tem... O Wagner sempre vai ser o último. Né? Sempre foi o último da chamada mesmo, não tem problema. Vamos fazer uns combinados logo no início, né? Quem fala primeiro. Bom, meu nome é Igor Rocha, sou cirurgião plástico aqui em Florianópolis. Eu queria saber de onde eu vim, né? Eu nasci em Umuarama, no Paraná, então eu sou paranaense. Olha só. Vim de Umuarama, a gente veio morar depois a gente foi para Toledo, Mafra e aí paramos em Blumenau. E lá eu fiz minha formação em medicina, eu fiz faculdade na FURB em Blumenau. Desde que eu entrei na faculdade eu já queria cirurgia plástica, então na verdade já estava bem. Eu queria ser jogador de futebol e aí não deu certo. Vou fazer o seguinte, Igor Wagner. Vamos. Ó, esse aqui é o Wagner, esse aqui é o Igor. É o contrário. É o contrário. Tá. Volta tudo. Porque eu coloquei aqui, tá? Dr. Wagner e Dr. Igor. Então, Dr. Wagner e Dr. Igor. Então, dá certo. Mas vamos começar por aí, né? Entendendo quem que é quem. Mas vamos lá, Dr. Igor. Vamos voltar um pouquinho. E o Wagner também, eu quero que responda a mesma pergunta. Eu gosto muito de trazer... Sabe aquela pergunta? O que você vai ser quando crescer? Sei. E geralmente, às vezes, tem muitas pessoas que têm esse... e quando eu crescer, eu vou ser tal coisa. E, às vezes, isso realmente se concretizou. Então, acho que a gente pode voltar um pouquinho mesmo lá na infância, antes mesmo da graduação, e entender um pouquinho se... Porque a minha maior curiosidade é quem foi que te influenciou a ser, né, a ir para medicina? Bom, eu queria ser jogador de futebol. Como qualquer não, mas como a maioria dos meninos brasileiros, eu jogava futebol, treinava, eu achava que era bom, né? E quando eu vi que eu não tinha talento para isso, eu tenho um primo que é médico, mas e me inspirou um pouco, sim, né? Eu achava legal a medicina e tal, e talvez ele tenha sido uma inspiração para mim para escolher a medicina em si, né? Mas aí quando eu decidi fazer medicina, eu já meio que sabia que ia fazer cirurgia plástica, porque eu gostava, achava interessante, tinha aqueles programas de TV que mostrava reconstrução de plástica e tal. Hoje eu vejo que a parte de plástica reconstrutora em consultório privado é bem pequena, né? A maioria é estética mesmo. Mas aí acabei me interessando pela cirurgia plástica, então eu fiz medicina já meio sabendo o que eu ia fazer. De qualquer forma, quando entrei na medicina, eu me dei a oportunidade de achar que eu estava errado. Então, eu sempre olhava as outras especialidades. Será que não é isso? Então, assim, chegou um momento que talvez eu fiquei um pouco na dúvida, assim, porque cada especialidade nova que ia chegando na faculdade, eu olhava, cardiologia é legal. Nossa, otorrino também. Hemato, nefro, nossa, Você tinha quantos anos?
Eu entrei na Eu já faculdade... quero na linha do tempo, gente. Vai pegando eu entrei na faz as faculdade, eu contas. tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, eu entrei na faculdade, aí 18 para 19, Uhum, porque entendi. eu faço aniversário em setembro, então eu entrei na metade do ano. E aí eu entrei com 18, mas logo já fiz 19. E aí já ainda estava naquela coisa, né? Era jovem, não Uhum. tinha assim a certeza, não sabia se o mercado era bom também, enfim. Mas já estava bem antenado, né? Você já estava Já numa expectativa do que você queria, mas ao mesmo tempo não descartou outras possibilidades. isso, eu Interessante. queria, e eu queria a parte da medicina assim, eu queria fazer meus horários, porque Hum, dependendo da especialidade, tipo, se você faz terapia intensiva, que é plantonista de UTI, você meio que fica à mercê de uma escala de plantão, né? uhum. E eu falei, cara, eu quero ser o dono do meu negócio, eu não quero que alguém mande em mim. Ah, legal. E porque Já tinha eu essa vi, percepção empreendedora. porque o meu pai sempre foi funcionário e trabalhava, e eu via que ele tinha que fazer um monte de relatório e tinha que cumprir horário. Meu pai viajava muito, então viajava de segunda, voltava na sexta, ficava mais fim de semana. Eu falava, cara, eu não quero isso, eu quero mandar, não ser mandado. Ah, legal, E legal. aí eu decidi fazer. Aí eu vi que a plástica já era mais ou menos o que eu queria. E hoje a gente montou um negócio, um consultório onde nós somos os gestores, os médicos, os administradores. Legal, E foi assim, basicamente, né? legal. Tá, depois a gente volta aí, tá? Segura aí essa decisão da faculdade aí, que agora a gente vai aqui pro Dr. Wagner. Então, vou nascer primeiro, então. Vamos nascer. Tá. Eu nasci em Criciúma, no sul de Santa Ah, Catarina. legal. Nasci em 79, então dá pra fazer as contas, né? E eu acho que eu nunca tive as coisas tão certo assim. Não, né? Mas durante a infância eu sempre fui muito estimulado pelo pai e pela mãe a livros e tal, e eu gostava de biologia. Eu tinha um álbum de figurinha de bichinhos que eu adorava decorar os nomes, e também tinha uma ambulância que eu ganhei de uns 4, 5 anos, que era a ambulância do Dr. Saratudo. E a minha Olha. mãe ficava incutindo, um dia vai ser o doutor, um dia vai ser o médico e tal. Mas sim, até então era só uma influência materna, nada demais. Então Estados eu, Unidos. eu Seu fui tio morar nos foi Estados maior. Unidos em 94 com meu tio, que é brasileiro, acabou fazendo a vida lá, né? Ele é médico, casou com uma americana, né? Como ele foi o único que estudou, teve condições de estudar, porque a família reuniu todo o dinheiro, né? Meu pai ajudou muito nesse momento. Ele foi o único que estudou ensino superior e de forma a me retribuir, ele então, né, teu filho adolescente vem para cá, ele treina inglês, né, e ganha experiência morando num país estrangeiro. Beleza, fui para lá. Aí realmente foi um segundo pai, né? Meu pai é americano, minha tia também. E teve aquela coisa, olha, que legal a história do meu tio. Realmente, ele é um cara mais inspirador do que eu sou. É um cara legal Mas é mesmo. fácil. E aí eu voltei pro Brasil e aí Você ficou quanto tempo lá? eu fiquei um ano. Um ano. Quantos anos você 94, tinha? 95, tinha 15 anos. Fiz a nona série lá, eu fui freshman no high school, né? Que é o pior ano que tem pra ser no ensino. Sério? É o que sofre o bullying mesmo, é aquele ano. E aí, quando eu voltei pro Brasil, terminei o ensino médio, né, aqui, e aí prestei vestibular, mas assim, aquela coisa, não tinha, claro, eu quero muito, mas a medicina era meio que, desafiador, né, sempre gostei de resolver problemas, eu era bom em cálculos, em números, e apesar de não ser diretamente uma coisa exata, mas tem problemas a serem resolvidos na medicina. Até aí, só médico. Fiz vestibular, passei só no terceiro ano, e aí passei na mesma universidade que meu tio estudou, na Olha. URGS. E aí, inclusive na época eu passei aqui na UFSC também, mas ele, na época, teve um encontro de ex-estudantes aqui do ensino médio dele, veio para o Brasil, e era um período de 6 meses até começar a faculdade, e aí eu conversei, tio, eu passei nas duas, tô louco para morar em Floripa. E aí ele, de jeito nenhum, cara, vai para Porto Alegre, vai estudar na URGS, é uma escola, né, conceituada e tal. E aí eu tinha já me matriculado aqui. E aí pensei, chegou no momento de dar a decisão final, eu falei, não, cara, eu vou pra URGS. Acho que o tio ele sabe de algo que eu não sei. Fui, né, adorei, foi uma grande experiência. E aí durante a faculdade,
surgiu, digamos assim, o interesse pelo ato cirúrgico, por operar, por fazer, pela coisa manual. E aí a plástica veio depois ainda. Tá. Eu ainda fiz cirurgia geral querendo operar o que tinha. Legal. Não tinha Vamos muito. voltar um pouquinho para os dois aqui. Vamos fazer o seguinte. Acho que também o Dr. Igor pode começar respondendo essa. Dentro desse, porque a gente sabe, assim, quando a gente entra numa linha do tempo entre, tô terminando o segundo grau, os estudos que é o tradicional para todo mundo, indo para uma faculdade. A gente sabe que nesse meio tempo existe aquela cobrança dos desafios de o que você vai fazer. Você já tinha mais ou menos umas referências, isso foi ajudando e tal, ao contrário de, às vezes, muitos jovens que a gente sabe que tem. Mas nesse processo, até chegar numa faculdade, que a gente sabe, assim, até os primeiros anos de faculdade, quais que vocês consideram um dos maiores desafios que vocês enfrentaram? Não precisa ser muitos, escolhe algum, assim, que realmente impactou, mas que ele foi responsável, que hoje vocês olham para trás e falam assim, cara, aquele processo, aquele desafio foi fundamental para eu literalmente levar o meu diploma para casa. O que seria? No meu caso, eu sempre fui um cara que na escola, assim, eu nunca fui de estudar muito. Eu ia para a escola, prestava atenção, fazia o que tinha que fazer, os deveres, ia lá e fazia a prova. Eu nunca fui aluno nota 10, mas também nunca fui aquele aluno abaixo da média. Eu tirava 8, 9, 8,5, enfim. E aí quando chegou o terceirão, que tinha que decidir vestibular e tal, eu já meio que já estava querendo medicina. Aí prestei medicina e eu sempre ia para as provas sem ter estudado. E tirava meu 8, 9, às vezes 10 e falava, cara, beleza, vou fazer o vestibular e vou passar, né? E aí dei com a cara na parede, assim como o Wagner também demorou ali, né? Na época eram poucas faculdades de medicina que tinha, né? Aqui Tinha no uma estado, concorrência, né? aqui no estado tinha 3, era a UFSC, a Univale e a FURB. Eu tô falando de anos 2000 e lá vai bolinha, né? E aí eu não passei na primeira vez. Aí eu sempre fui da turma do fundão e tal. Aí eu falei, cara, não passei, beleza. Agora eu vou começar a prestar mais atenção, vou dar uma estudada. Não passei de novo. E aí eu decidi, falei, vou sair de Blumenau, que eu tava em Blumenau, tinha os amigos e tal. Vou sair daqui, vou para outra cidade, que eu não conheço ninguém, e agora eu vou me dedicar. Daí eu fui para Curitiba, estudar. Eu morei no pensionato lá. E aí eu comecei a estudar ferrado, assim. Então eu chegava, a aula lá começava às 7h20 e terminava meio-dia e 20. E aí, quando eu terminava, eu almoçava perto do cursinho lá. E aí eu ia estudar no cursinho à tarde. Então, da 1h30 até às 6 da tarde, eu ficava no cursinho, na biblioteca, estudando. Porque aí tinha os professores lá, quando tinha dúvida em alguma coisa, você podia ir direto com o professor, ele já resolvia o problema, enfim. E aí eu fiz isso, fiquei 1 ano fazendo isso, estudava de segunda a sexta, de manhã o cursinho, à tarde eu ia para a biblioteca, e à noite eu estudava, daí eu saía às 6, voltava para casa, comia alguma coisa, e das 7h30 até umas 10 horas eu lia teorias, daí tipo história, geografia, essas coisas que era mais teoria. E no cursinho eu deixava mais para aquelas coisas de contas e exatas e tal, química, física e matemática. E aí à noite eu estudava a teoria, que era leitura, leitura, leitura. E isso de segunda a sexta, e fim de semana, era o fim de semana inteiro, fazendo prova e fazendo vestibulares, Brasil afora, E aí chegou, quando eu fui fazer a prova do vestibular, preparado aí que eu percebi, assim, tu perguntou o que mudou, né? Eu chegava na prova confiante, assim, falei, cara, eu estudei bastante, não importa o que cair aqui, eu vou saber. Eu já vi em algum momento da minha vida, entendeu? Eu já estudei tudo, não é possível. Eu fiquei 1 ano estudando e você abdica de muitas coisas, né? Então, festa de família, viagem, balada, Só o fato de você tudo. ter se mudado, ter Fui para outra saído do cidade, círculo, né? exatamente. Eu fui para outra cidade, não queria contar assim. Então, eu realmente fiz um internato de estudos assim por 1 ano. E aí, quando eu fui prestar vestibular, e aí eu queria muito passar eu tinha em Blumenau, né? Tinha aqui em Florianópolis e em Itajaí na época. E aí eu falei, cara, eu vou passar aqui. Tô em casa, vou ficar por aqui. Então eu me dediquei bastante àquela prova em si. E aí eu prestei a prova
eu não lembro quantos eu acertei, mas eu fiquei em 5º lugar geral, assim, na época até saiu em coisa no jornal, tudo, e aí eu falei, cara, se a gente se dedicar, a gente consegue o que a gente quer, se você estudar e tal. E aquilo mudou a minha mente, porque eu nunca estudei, eu não achava que eu não era capaz de estudar, assim. Imagina, né? Isso foi muito bom depois para medicina, porque a medicina, num geral, assim, ela te exige muito de estudos, muitas horas e tal. E se você não está acostumado com esse ritmo, você começar, né, de sentar e ficar 3, 4, 5 horas estudando, assim, você não... E depois de terminar a medicina ainda, você ainda faz prova para cirurgia geral, então é mais estudo para passar numa residência de cirurgia geral, depois mais estudo para nunca para de estudar, não né? para nunca. Então, aquilo para mim foi a virada de chave. Eu ter saído da minha cidade e o meu pai topou a ideia, vai, pago para ti. Eu morava lá em Curitiba e fiquei estudando lá e fiquei lá Um uma momento de decisão mesmo, né? O quanto a gente tomar decisões na nossa vida é importante. Né? Exatamente. E aí eu vi que a virada de chave foi... Eu falei, será que eu vou ficar aqui batendo na trave toda hora ou não vou estudar? E porque eu não conseguia mesmo. Eu tava ali, eu via que não ia rolar, porque se eu ficasse ali, eu ia ser o eterno da turma do fundão lá. E aí a virada de chave foi sair de casa, estudar e daí deu certo. Legal. Fica aí a dica para vocês, gente. É possível alcançar tudo na vida desde que você se dedique. E abdique, né? Que é o sacrifício também. Eu sempre falo que na vida tudo tem um preço. Então, se eu quero ser médico, se eu quero ser qualquer coisa que eu decidir fazer, vai ter um preço. Em tudo, né? Então, o fato de você ter deixado sua família, amigos, ir para uma cidade diferente. Então, assim, você pagou o preço para ser, né? E estar onde está hoje. Então, isso é muito legal, é muito importante. E é uma coisa que não adianta. É legal olhar histórias assim, porque uma das coisas que eu negligenciava muito, que foi muito assim, que me ajudou muito na minha carreira, foi começar a ler. Porque eu não gostava de ler. Eu falava que me dava dor de cabeça e tontura. Todo mundo, né? Quem não é do clube do... Não, me dá dor de cabeça. No começo. Mas todos os caras, ou palestras, eventos, todos os lugares que eu ia, de pessoas que eu me inspirava, tinha uma coisa em comum. Todos, cara, eu me inspiro no ser humano fulano. Tinha uma coisa em comum. Todos eles tinham o hábito de ler. E aí, quando eu comecei a ter o hábito de ler... mudou completamente da água pro vinho. Fica uma dica aí para vocês. Agora vamos lá ouvir o Dr. Wagner. Sobre como é que foi para o período para passar. Esse processo um dos desafios na sua juventude, entre realmente é aquela cobrança mesmo, né? Pô, agora ir para uma faculdade, qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse período, que você acredita que foi a virada de chave realmente para você conseguir? Acho que eu tentar estabelecer um contexto como é que era na época, né? Eu vi todos os meus amigos de infância passarem antes de mim. Que eles tentaram outros cursos, passaram, vieram, a maioria veio estudar em Floripa, e eu estava lá em Criciúma, até que no 3º ano eu estava sozinho em Criciúma, estudando eu fazia cursinho, né? Hoje em dia nem sei se cursinho é tão popular, mas na minha época cursinho era meio que uma extensão natural do 3º caso tu não passasse. Eu estava no 2º ano de cursinho. E o meu pai era um cara duro, assim, né? Meio que tough love, assim, sabe? Então, eu tinha que estar sempre me provando, sempre. Isso foi assim que eu cresci e tirou 10, não fez né, mais do que precisava, né? E, queira ou não, o vestibular de medicina é muito concorrido e é muito competitivo. Além disso, a gente não tinha grana, então eu não tinha opção de estudar numa universidade privada, tinha que ser pública. Então, eu sabia que para sair daquele meio, eu tinha que me superar. Tinha que superar concorrentes, tinha que desenvolver resiliência, né? E acho que foi, assim, um período que eu desenvolvi bastante resiliência, porque não foi fácil, não vou negar. Não foi fácil mesmo, dias ruins, né? Mas estabelece a rotina, tu repete, tem dias bons, tá motivado, tem dias que tu não tá, e tu faz mesmo assim, né? E acho que um dos lugares que eu achei, assim, um certo refúgio foi no esporte. Eu jogo basquete, né? Jogo até hoje, por incrível que pareça. Eu já joguei. Os Olha, caras gente, que duvidam de mim, mas eu jogo. Eu já joguei basquete, eu naniquinha, eu era a que mais fazia cesta. Normalmente é assim. Então, salve Não pro é o caso pessoal do Paula Ramos, eu jogo todo salve dali.
Os caras que não Tem, acreditam, né? tem lugar assim pra fazer Tem, aula de tem. basquete aqui em Floripa? Não é aula, assim, normalmente são grupos de amigos que se Que vai reúnem e lá alugam um e- horário específico, né? Tem várias Vou quadras, saber. a cena de basquete aqui de Floripa é bem forte, tem vários lugares da cidade. Interessante. Mas, então, eu acho que no esporte, por ter morado nos Estados Unidos, ter vivido aquele anos 90 da NBA, Michael Jordan, competição, era meio que assim, Imagino. cara, tu vê todo ano, só um é campeão e os outros todos, no ano seguinte, estão lá batalhando para conseguir. Então, meio que isso eu introjetei, sabe? Uhum. Então, eu só vou parar quando eu passar. E aí, quando tu passa, é aquela catarse. demorou assim. muito? Foi no terceiro ano, né? Ah, tá. Mas para um jovem, eu tinha 20 anos já quando eu passei. Hoje eu olho para trás e foi nada de tempo, mas na época é todo o tempo do Ainda mundo. mais com o pai ali na Todos pressão, os né? teus amigos já Total. passaram e tu tá lá sozinho e tu é o Deve perdedor. ser muito, de deve certa ser muito forma, né? estranho. Eu passei né? por isso também. Eu também era um perdedor. É, e aí, Era perdedor, boa. e não é fácil, mas Tá, então, ó, Ensinou eu sou a caráter. pior da mesa porque eu fiz faculdade na pandemia. Então, formação eu fui ter só depois da pandemia. A mais tarde aqui sou eu. Então, eu sou a perdedora #ao quadrado. lógico, rapaz. Mas brincadeiras à parte, interessante. E me fala uma coisa, beleza? Igual você, eu vou entrar num assunto e aí você fica à vontade em trazer, porque eu acho importante a gente falar sobre isso, principalmente, a gente não fala só com jovens, eu acho que no geral, mas nada como inspirar os jovens, né? Uhum. Que é a nossa próxima geração, eu falo como mãe, né? Minha filha, inclusive, está aqui, trabalha comigo, mas como foi para você? E você olha lá atrás, e sendo que você hoje, a gente sabe que os nossos pais, igual o seu ali, e aí, sempre te cobrando, Uhum. e talvez ele pode ter uma participação muito positiva, que a gente sabe que existe os dois lados, a positiva e a negativa. Uhum. Mas eu queria que você trouxesse o quão positivo foi e em que momento que você acredita que essa cobrança do seu pai foi realmente, influenciou o fato de você conseguir determinar. Porque a gente sabe que se tratando do pai e filho, o filho de raiva eu vou fazer... Mais ou menos isso, na Tipo força isso, do ódio, de né? raiva eu vou fazer para mostrar para ele que eu sou capaz. É. Então conta um pouquinho para nós esse processo de como foi essa relação e como foi para você. Na época não foi bom, não vou negar. Quando tu tá sentindo aquilo, é muito ruim, né? Tu quer ouvir às vezes, cara, parabéns, tá indo bem, cadê o tá no parabéns, caminho, né? tu quer um abraço, tu quer um tipo de afeto que não é o que ele está disposto a dar, né? Por outro lado, hoje, né, olhando para trás, e eu sou muito bem resolvido com o meu pai, realmente, né? Por outro lado, eu vejo que era a linguagem de amor dele, era prover. Tem o livro das linguagens do amor, né? Atos de utilidade, era essa linguagem dele. Então, para ele, não precisava dar tapinha nas costas. Era dizer, não, tu ainda não conseguiu, sabe? Tem muito treinador nos esportes que Sim, tem total. esse perfil. Mas, na época, um jovem que está imaturo e tudo mais, não viveu quase nada da vida, é muito doloroso, é difícil. Mas maturidade traz isso. Eu acho que a também- experiência te ensina Exatamente. e reflexão, né? Se tu não fizer reflexão, tu vai ficar só chorando e reclamando, né? Exatamente. Então, acho que depois... Trazer um pouquinho da sua história para o pessoal, no sentido de que tanto para os pais que estão assistindo como para os filhos, entender que são processos necessários para a gente realmente evoluir, porque os nossos pais, eles sempre querem os melhores pra nós. Claro, claro. Talvez o melhor que ele quer para nós não é o melhor mesmo, mas é o melhor que eles podem dar. Exatamente. E gratidão e tá tudo bem, né? Então isso é muito legal, ter esse olhar, ter essa expectativa, né? Quando a gente está olhando para o futuro, principalmente, né? Tá bom, beleza, vamos lá, seguir caminhando, né? Andar um pouquinho mais para frente nisso tudo. A gente sabe que um processo de estudo na medicina, no modo tradicional, como qualquer formação, leva-se 4, 5 anos, aí entra uma pós-graduação, a gente sabe que são anos, né? 6 anos na faculdade. Medicina é 6. Exatamente. 6 Então, eu anos. queria que vocês trouxessem um pouquinho nesse processo desses 6 anos, trazer um pouco dos desafios que vocês enfrentaram e o que vocês mais gostavam, assim, na universidade. Então, assim, ó, para separar um desafio, falando da universidade em si, no processo dos 6 anos, qual foi um dos maiores desafios, e o que vocês mais gostavam. Pode começar agora, vou dar a vez. Então, Sua vez. acho que talvez coisas diferentes, né? Eu estudei na URGS, né? Então, para quem conhece o ambiente acadêmico, a URGS é uma universidade de fato, de ponta no Brasil. Legal.
E a faculdade de medicina lá era um ambiente extremamente competitivo. Se eu achei que passar no vestibular era competitivo, imagina sair a nota da prova de bioquímica e a nota saía por ordem do mais alta para mais baixo. Seu nome lá no último. E existia o hábito de olhar se o teu nome estava mais embaixo na lista ou não, porque ficava público. Então gerava um ambiente assim de, não, eu tenho que estar me Pressão, provando né? o tempo inteiro para não ficar com o nome lá embaixo. Gente, eu achava da que isso era lista. só em filme. Não, isso é pelo menos lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na minha época, acredito que tenha mudado um pouco, era assim. Olha, Eu tenho assim uma posição bem ambígua com relação a isso, porque ao mesmo tempo que é muito cansativo estar competindo o tempo inteiro e se provar o tempo inteiro, por outro lado, tu te desenvolve. total, né? Né? Então, eu acho que tenho tendências procrastinadoras até. Tu tá num lugar que assim, ó, aqui, ó, quer ficar vendo videozinho, quer fazer coisa? Fica. Teu nome vai estar sempre lá no final. E vai ter gente que vai apontar o dedo para ti. Então, queira ou não, né, isso me ajudou. Incentiva, né? Agora, o lado positivo do período da faculdade, até então, não tinha vivido um momento tão bom. Foram os 6 melhores anos da minha vida, Sério? tranquilamente. Que legal. Adorei né? Porto Alegre, né, dos anos 2000, tô falando 2000 a 2006, né? Porto Alegre, a cultura gaúcha é uma cultura orgulhosa, o pessoal legal. sabe, né, se vender bem, né? Sério? Nada a ver com catarinense, né, o Rio Grande do Sul. Eles queriam ser argentinos, sempre Sério? brincando, né? O argentino é ainda mais orgulhoso. Conta mais. Mas o gaúcho, né, Vou falar tem dos isso. gaúchos aqui, até algum Não, gaúcho na mas eu mesma. fui super bem recebido, a gente mantém Isso é contato importante, até né? hoje. Super. Você chegar num lugar e ter essa reciprocidade, né? Essa recepção. É. Ainda mais quando se fala de estudos, né? Pô, tô indo para estudar. Aí é sempre aquela... Você olha para trás, pô, larguei família, larguei meus amigos e tô indo para um lugar. E aí, às vezes, a recepção não é muito calorosa, fica mais desafiador, né? Não, foi super fácil isso. Fiz muitos amigos, alguns eu mantenho até hoje. E muitas turmas se separam quando termina a faculdade. A nossa se formou em 2006, então agora está completando 18 anos. O grupo de WhatsApp é o mais ativo de todos e se Sério? encontra direto Que ainda esse legal, grupo. cara. Então, realmente o vínculo foi formado, não foi só durante aquele período. Tá, beleza. Vamos aqui pro Dr. Igor e depois eu volto. A gente volta com mais. Calma aí, vamos agora ouvir o Dr. Igor. Assim, competitividade, eu acho que na minha faculdade lá existia e tal, mas era uma turma pequena, né? A minha turma, se formaram 24 alunos. Hoje em dia tem turmas, aqui em Florianópolis tem faculdade, tem turma de 120, né? Que a gente conversou com os acadêmicos aí. Então, as pessoas, eles falam que nem conhecem todo mundo, enfim. E realmente, esse negócio de que o Wagner falou de família, isso é muito comum, assim, nas faculdades de medicina, pelo menos antigamente, né? Porque eram turmas menores e você convivia 6 anos e é integral. Então você via o cara, eu tinha aula, tinha dias que era aula de manhã, tarde e à noite. Então você passava mais tempo com o teu colega de turma do que com a tua família, né? E então esse vínculo afetivo com a turma de medicina, assim, a gente também tem o grupo de WhatsApp também. Legal, vocês estão entendendo. Eu também tenho o meu grupo de WhatsApp. Não, fazem encontro, mas isso é uma coisa meio que comum, eu acho, né? Então tem os encontros, a gente não faz anual, até porque o pessoal tem suas vidas e tal, mas a cada 5 anos tem um encontro grande de turma, assim, Legal. em algum lugar do Brasil ou do mundo, vai lá num resort e fica todo mundo lá um fim de semana, uns 4, 5 dias e fazendo festa. E a parte mais desafiadora na época da faculdade era a questão que nem ele fez faculdade pública, mas provavelmente o pai dele gastava algum dinheiro para ele, aluguel e tal. Eu não gastava aluguel e tal, mas a minha faculdade era paga. Então eu tinha esse negócio assim, eu tenho que me dar muito bem, porque meu pai tá pagando, eu não posso fazer o meu pai. Imagina, né? Não posso rodar ou ir mal, porque custa caro e imagina. Eu lembro que a mensalidade era R$1.700. Hoje em dia, né, não é nada, mas na época era como se fosse... É muito dinheiro. Era Meu muito Deus, dinheiro. gente. R$1.000 naquela época era muito dinheiro. Então, assim, eu me ficava com esse peso, assim, então eu me Essa dedicava responsabilidade, bastante. né? E aí, isso foi uma... Isso te atrapalhava nos estudos ou te motivava Não, mais? me motivava. Eu realmente... Porque tem pessoas que na pressão dá ruim, não né? funciona, né? Como tem pessoas que na pressão funciona muito bem, né? Não, com pressão eu realmente não tenho problema, assim, isso me motivava. Então, essa parte foi um dos maiores incentivos, assim, tipo, e eu Legal. via que meu pai, porque
assim, eu também não nasci em berço de ouro, fiz uma faculdade que era paga, mas a minha família teve dificuldade, Sacrificando, não né? tive, Foi o sacrifício da família, foi, né? exatamente. Meu pai deixou de fazer muita coisa para poder pagar a faculdade para mim, então eu sou grato até hoje por Que isso, né? legal, né? E o que você mais gostava da faculdade? Também, engraçado o Wagner ter falado que foram os melhores anos da vida dele, porque ontem eu Até tava então, depois melhorou. Calma. Não, mas Melhorou. eu tava ontem falando com a minha esposa, a Fabi, e a gente comentou exatamente isso. A gente, cara, como a época de faculdade era boa, né? Era feliz, não Era sabia, feliz, a né? gente ia estudar, mas fazia festa, não tinha esse compromisso muito com contas, né? Tudo bem, meu pai tinha que pagar as contas, mas assim, era festa, conhecer, tu era jovem, então assim, tu virava uma noite na festa, no dia seguinte você tava inteiro. Hoje em dia, se eu vou dormir 1 da manhã, Meu no dia seguinte eu Tá tô entrando. quebrado. Então, realmente foram os É a melhores. juventude, né? Eu acho que vai muito da muito bom. juventude mesmo, assim. Eu acho que a juventude talvez isso. Realmente, a minha vida hoje é melhor, mas eu tenho Vamos chegar saudades. no hoje, Tenho vamos saudades chegar da no hoje. época de faculdade, viu? Quem não, né? Massa, legal. Tá, beleza. Agora me fala uma coisa, porque assim, uma coisa é vocês se formarem, outra coisa é vocês começarem a atuar, né? Como que foi esse processo e se vocês se conheceram antes ou foi depois disso? Como eu quero chegar na parte de quando vocês se conheceram, mas se antes disso vocês já estavam atuando ou não. Bom, teve bastante tempo antes da gente se conhecer, tá? Eu me formei em 2006. Eu terminei. O que eu precisava? Ganhar dinheiro, né? Porque eu Sim. tinha, inclusive, que pagar a formatura que meu pai me cobrou, né? Já se formou com Aí eu dívidas. voltei para com- Criciúma. Voltei para Ah, Criciúma legal, e trabalhei legal. como médico de família. Trabalhei 1 ano e pouco. Sim. PSF da Mineira Nova. Foi uma experiência interessante, né? Não era, eu sabia que eu não queria levar aquilo para o futuro, mas meu primeiro contato com um paciente sem ter alguém me dando tapinha e me protegendo. Agora era o meu carimbo, era a minha responsabilidade. Ah, legal. Então foi legal. São atendimentos de baixa complexidade, mas eles fazem tu desenvolver, digamos assim, uma leitura mais humana, entender. O contexto social conta muito para poder atender o problema, né? E durante esse período, estava ganhando um dinheirinho, finalmente. Comprei meu primeiro carro nesse período. Legal. E aí estava estudando para a prova de residência. Que se o vestibular tinha sido concorrido, a faculdade tinha sido competitiva, a prova de residência, o funil começa a ficar cada vez maior. E eu tentei cirurgia geral e não passei no primeiro ano que eu prestei prova. Sério? Aí eu continuei, tudo bem, né? Fazia parte, sofri aquela coisa, ver os colegas de tua turma passar e tu não passar. De novo fiquei para trás. Mas tudo bem, estudei e no ano seguinte passei. Você é casado também? Sim, união estável. Porque assim, tem filhos? Eu tenho. Eu não tenho. Não tem. É porque eu quero entender assim, a gente sabe que uma coisa é a gente se formar, trabalhar, e aí começar, porque a gente sabe que é o baby boomers, né? Quem casa quer casa, né? Esse tipo de coisa. Eu quero entender nesse processo, quando que foi que você, né, conheceu a mulher da sua vida, ou se você se casou, como foi esse processo, porque é importante entender se você foi o tipo de pessoa. Eu pulei etapas, né? Mas tem aquelas pessoas que às vezes, cara, depois que eu estava bem estabilizado, aí eu conheci uma pessoa. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história aí, quando que isso surgiu. Para mim, nada é tão linear assim, tá? As coisas correm em paralelo. Namorei, depois separei, depois foi de novo, entendeu? Conta um pouquinho, porque a gente sabe que conciliar... a gente tá falando sobre a área de medicina, que requer dedicação total. E aí, de repente, a gente fala, tá, mas e aí o lado do relacionamento, o lado de ter uma pessoa, o lado de se relacionar, né? Igual você já falou que já não tem filho, então significa que você realmente se dedicou muito ao que você é e tudo mais. Então, eu quero entender um pouquinho aonde que isso se encaixou, como que foi para você esses desafios, ou se não foi, se agregou, esse tipo de coisa, entendeu? Conta para nós. Não, então, eu tenho uma visão, é bem comum a gente fazer um plano para a vida toda, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? E para mim, isso não faz muito sentido. Eu acho que cada momento tem que ser vivido considerando as várias dimensões que tu tá vivendo, né? Sim. Eu sempre tentei separar muito bem as coisas. Sim, conheci a minha esposa durante a faculdade. Legal. Estamos juntos há bastante tempo. Era amiga da coleguinha mas da assim, sala. foi aquele namoro à distância por muitos anos. Cada um na sua cidade. Então, não era funcionou, deu certo, né?
Mas por um acaso deu certo, né? A gente fazia esforços para a gente se manter, o laço afetivo continuar. Entendi. Mas cada um tinha suas carreiras né, e eventualmente eu escolhi dar prioridade para a profissão, Sim. eventualmente não, né? Mas Legal. por um acaso deu certo, não poderia não ter dado, né? Sim. E aí eu vim para Florianópolis quando eu passei na cirurgia plástica aqui, e ela não veio na sequência. Ela foi fazer mestrado dela em Porto Alegre e tal. Então, foi um período, foi até um teste pro relacionamento, parando bem para pensar, né? E depois ela veio para cá, né? E agora Ai, legal, interessante você falar isso, porque realmente quando relações é uma troca, né? Relação é uma é uma troca. troca. Então, a partir do momento que os dois lados entendem o que cada um quer, e você chegou, mas eu já tinha uma vida antes de você chegar, e eu tenho uma perspectiva de vida Sim. futura. Isso combina, aí as relações funcionam, né? Então, eu acredito muito que a partir desse momento, quando você está muito alinhado a realmente o seu objetivo de vida, daquilo que você quer e o que você vai precisar fazer para aquilo, relacionamento também requer sacrifício. E é muito legal ver a sua relação no sentido de que, cara, ela entendeu, eu entendi, os dois foram atrás daquilo que queria e hoje, né, estão juntos. Então, isso é muito legal também falar. E aí, agora eu queria entender, né, saber essa história do Dr. Igor. História da mulher, onde ela surgiu. Quando que Como foi, surgiu? né? Bom, também foi na época da faculdade, ela era minha caloura, ela é médica também. E na época a gente tinha um relacionamento mais próximo porque estávamos na mesma faculdade, morávamos na mesma cidade. E aí eu passei para cirurgia geral aqui em Florianópolis e ela estava em Blumenau. E quem conhece residência em cirurgia geral é uma dedicação, residência mesmo, você mora no hospital, basicamente. Isso, né? E aí ela estava numa cidade, prestes a se formar e prestar prova de residência. Então, o meu primeiro ano de cirurgia geral, eu encontrei com ela 3 vezes. Olha só. Foi 3 fins de semana, assim. Foi bem pouco, porque eu tinha muitas horas no hospital, tinha que fazer muito plantão e trabalhava um monte. E ela estudava, estava querendo estudar para a prova de residência. Então, aquilo ali foi a primeira aprovação do nosso relacionamento. Depois desse primeiro ano, deu certo que ela passou para a residência de oftalmologia, ela é oftalmologista hoje, no mesmo hospital que eu fazia cirurgia geral. Então a gente voltou a se aproximar legal. ali depois de um ano afastado praticamente. E aí foi aquele ano que a gente começou a morar juntos e tal. Vimos que era um por outro. E aí foi no segundo ano de cirurgia geral. Aí eu terminei cirurgia geral, porque ao contrário do Wagner, que é sempre o último a passar, não consegue. Eu levo mais tempo, sou mais lentinho. Brincadeira, é super mais inteligente que eu. Né? E aí eu passei de primeira em cirurgia geral, mas eu me formei no meio do ano. Então eu trabalhei 6 meses, e aí as provas de residência é uma vez por ano, ao final do ano, né? E aí eu trabalhei 6 meses, como eu me formei no meio do ano também, trabalhei em posto de saúde e médico do trabalho. Eu já trabalhei em tudo que tem na medicina. Legal. Já fiz ambulância, já fiz UTI, já fiz médico de trabalho, posto de saúde, enfim. É legal isso, né? Interessante você Passei por vivenciar todas as áreas, Como tudo que tu imagina. Como é passar por todas as Tudo. áreas na medicina? É ótimo, porque né? você tem a visão de cada e você sabe, que nem ele falou, posto de saúde. É aquele senhorzinho que vai lá todo mês, a cada Vai fazer visita domiciliar. Vai fazer visita Vai domiciliar. na casa das pessoas. É diferente, é muito É uma diferente coisa do que a gente faz hoje. diferente. Médico do trabalho, você faz admissional, periódico e demissional. Então você pega as pessoas que estão ali, ou foi demitido do emprego, ela está no momento ruim da vida dela, ou ela está sendo admitida. E aí é um outro perfil de paciente. É muito público, né? Um público Exatamente. muito diversificado, né? De tudo. E aí, isso foi antes de eu fazer a residência de cirurgia geral. Aí, passou 6 meses, eu passei, vim aqui para Florianópolis. Eu fiz prova em Blumenau, Florianópolis, fiz em poucos lugares. E Blumenau, que eu queria ficar lá, eu tinha 3 vagas, eu fiquei em quarto. E todo ano rodava a lista, um desistia, um ia para outro lugar. E naquele ano meu, eu falei, fiquei em quarto, vou passar, vão me chamar aqui em Blumenau. E aí não rodou. E aí eu acabei vindo para Florianópolis, que não era a minha primeira opção. E foi a melhor coisa para mim. Porque eu acabei gostando de Floripa, eu tô aqui até hoje.
E depois a minha Isso esposa... foi em quando? 2012. 2002, já tá aqui, então bastante 12 tempo, anos, né? E aí, depois, o mesmo hospital que eu vim, a minha esposa passou, então era pra Que ser legal. mesmo, né? Agora, Você olhou olhando... pra ela olhou pra você, não vai casar. Olhando agora, falei, pá, era pra ser mesmo. Uhum. E aí, depois eu terminei cirurgia geral, aí quando eu tava na residência de cirurgia geral, agora a gente vai dar um time aqui no tempo, porque foi quando eu conheci o Wagner. Oh, Que tu legal. perguntou ali antes, Sim, como é que sim. vocês... Quando E que aí foi em né? 2012, eu tava no R1 de cirurgia geral, e aí teve uma prova, um concurso para médico do SAMU. E aí nós fizemos e ele passou, eu também, e aí a gente se conheceu no SAMU. Olha Então, que como eu te legal. falei, eu trabalhei Uhum. médico de posto, médico do trabalho, tava na residência geral e aí comecei a trabalhar no SAMU. E aí a gente se conheceu no plantão, a gente virou dupla de plantão, era sábado, diurno, né? Sábado diurno, 12 horas. 12 horas a gente fazia plantão juntos e fizemos um plantão juntos por alguns anos, né? E foi ali que a gente se conheceu. Eu fazendo cirurgia geral, sabendo que queria plástica, porque ele fez cirurgia geral, não sabia se ia fazer plástica ainda, eu já sabia. E aí eu tava lá, e aí o pessoal do SAMU falou, o Wagner lá, deu assim, quem que é aquele? É o médico. Qual é o nome dele? Wagner, ele é residente de plástica. Deu, opa, eu quero plástica, vou lá falar com esse cara. Que E legal. aí o Wagner, ele é muito mais na dele, assim, né? Ele não é de... Não Reservado, entrega né? muito. ele é mais reservado, ele não é aquele cara que chega e fica lá no meio da bagunça, assim, e tal. E aí eu cheguei... Falou o doutor do fundão, né? É, Não, mas ele... imagina, né? Eu conto isso porque o dia que... Porque a gente já tinha... Quando eu fui conversar com ele, a gente já tinha dado uns 2, 3 plantões juntos e Aham. eu fico aqui, tu fica lá. E daí eu, vou ver qual é... Sabe? Oi, tudo bem? Mas nada de Sim, sentar de e conversar e tal. E aí o dia que eu conversei com ele, ele tava sentado num sofá, num canto lá, assim, eu lembro até hoje, aquele sofá preto, todo rasgado. E aí a gente sentou e aí eu comecei a conversar com ele, eu também quero plástica, eu faço residência em cirurgia geral, e aí como é que é e tal. E aí a gente se conheceu aí e a amizade perdura até hoje, assim. E hoje a gente é amigo e sócio, né? Legal. Então foi aí que eu conheci o Wagner. Agora voltando de novo ao relacionamento que tu isso. falou, depois que eu terminei cirurgia geral, eu trabalhei e fui morar em São Paulo e ela ficou aqui. Então eu fui 3 anos à distância mesmo. Nossa. E aí foi a segunda aprovação do nosso relacionamento, porque eu estava fazendo uma outra residência, que também é puxado. Ela já estava terminando, no primeiro ano ela estava fazendo, acho que o fellow, ou terminando a residência de oftalmo. E daí foram 3 anos que a gente se via pouquíssimo também, né? Porque eu estava na residência lá, ela aqui. Floripa não é do lado de São Paulo, tem que pegar um avião, é 1 hora de voo, é rápido, mas é diferente de, enfim, quando era em Blumenau a gente se viu 3 vezes, né? Em São Paulo, mas a gente conseguia, a ponte aérea era mais tranquila, assim. E aí esses 3 anos de plástica lá também fizeram a gente ter certeza que era um pro outro, porque foi uma outra Legal aprovação, isso. assim. Passamos por altos e baixos, mas hoje estamos juntos até hoje, com filhos, enfim. O bebê tem quantos anos? Bebê, né? Tenho um bebê, um filho de 2 anos e... Ai, que legal. 2 anos e 4 meses e tô com um pra nascer nos próximos dias aí. Que legal. Dias mesmo. Dias, tipo, o celular tá aqui ligado Ver se não- pra ver se não... Que legal, meu Deus. Já pensou? No meio do podcast, assim, opa, dá licença. Gente, nasceu, que ia ser legal, mas tá. Vamos dentro dessa narrativa aí, pra gente meio que eu já tenho algumas conclusões, mas eu quero entender a realidade hoje, né? Os dias atuais. Então, assim, já deu para entender dentro da história de vocês, os desafios que fizeram vocês chegar onde vocês chegaram, e como vocês se conheceram ali um pouquinho. Inclusive, eu quero até que o Dr. Wagner fale um pouquinho sobre como foi conhecer, né, o Dr. Igor, tanto a ponto de que isso se resultar na parceria, na sociedade, no trabalho que vocês têm hoje juntos. E falar um pouquinho também com relação às cirurgias plásticas, né? Não só dos desafios, mas o quanto isso vem realmente ajudando pessoas, né? A recuperar a autoestima. Eu quero que vocês trazem a filosofia de vocês como profissionais nesse sentido. Vou falar do Igor primeiro, então.
cara Obrigado, teve a cara. pachorra de falar de mim, né? Me entregar aqui. Isso. Não, assim, eu sou bem seletivo com relação às pessoas que entram na minha vida. Isso de fato eu sou. Mas eu sou muito observador, não é? Posso não ter tanta socialização assim, mas eu tô olhando e é claro que se a pessoa demonstrar, não, é uma pessoa legal, é um cara, né, que se dedica, comprometido com o outro, legal, certamente eu vou querer ir perto de mim, né? É, uma das coisas que eu sempre olhava, a gente fez plantão com tantos colegas ao longo da vida, tantos mesmo. Tanto Imagina, como né? médico emergencista no SAMU, mas em plantão de emergência, em porta de emergência, ou como cirurgião geral em emergência, que a gente fez vários anos também. E ao fazer isso, ao olhar como o colega trata paciente, trata equipe, trata colega, Legal. revela muito a respeito da pessoa. E aí, nesse ponto, é uma virtude do Igor. Poxa, Por ó, favor, aceite. elogio. Elogios Já aqui. dá um corte. Elogios Vai não vir com vêm anel aqui. não vem tão. Pra propor. O que ele quer, né? Elogios não são baratos. E não, mas de fato, sim, o Igor é um cara que sempre foi comprometido e sempre foi muito, ele é muito generoso. Acho que é uma palavra que define bem o Igor, é generosidade. Legal. Então, faltou, não posso ir pro plantão hoje, fica aqui mais, atende mais, faz mais. Sim, cara, faço. Ele não questiona o porquê, ele já faz. Legal. Depois acerta e tal. Então, essa é uma característica do Igor que, obviamente, depois que tu convive e se tu observa, tu tem que valorizar, né? E aí, ao longo ele fez a cirurgia plástica, eu já tinha terminado. Quando ele voltou, eu pensei, cara, se tem um cara que pode fazer uma parceria massa, é o Igor, né? Dedicado, não sei como é que ele estava operando, né? Mas certamente a atitude eu sabia que ele tinha. Legal. E aí a gente começou a operar juntos, chamei, entramos numa outra sociedade, éramos em 3 cirurgiões plásticos, hoje 2. Legal. E aí, agora mesmo, a gente dividindo contas, administrando e tudo mais, não tenho dúvida que a escolha foi muito Uma bem feita. pergunta, por que operar junto? Qual que é a vantagem que vocês veem? Eu acho legal falar isso, porque quando se fala de cirurgia plástica, né? Um médico e tal, mas qual foi a sacada de vocês em se verem fazendo isso junto, agregar, né, o talento dos dois? Qual foi a iniciativa, o ponto, de quem que foi? Não, foi quando eu cheguei no começo, assim, né? Que nem o Wagner falou, agora é o meu carimbo, né? Quando se formou ali, é o meu. Quando você termina a residência, você sempre pensa assim, eu quero ter alguém. É muito mais fácil você dar plantão em 2, né? Porque tu sempre vai ter alguém ali para trocar uma ideia, ou para te encorajar, ou para tirar, para ter a mesma dúvida e decidir em conjunto o que fazer e tal. Quando eu voltei, eu falei, eu quero alguém para estar comigo ali, nem que seja para me ajudar e tal. E na plástica, a maioria dos plásticos opera sozinho, é meio individualista e tal, isso é meio comum. E aí eu tava voltando, o Wagner já era plá, já tinha uma experiência, falei, vou começar. E aí a gente conversou e começamos a operar juntos. E aí virou a sociedade, né? E essa parte observadora do Wagner é o que eu mais gosto nele. Então, tudo quando eu vejo assim, e aí, o que tu achou dela? O que tu achou dessa pessoa? Legal, O Wagner, né? ele vai Se completando ele descreve ali, o perfil da pessoa, assim, pá. E é incrível como ele sempre acerta, porque depois ele fala assim, ela é assim, 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 e depois, quando tu não conhece muito a pessoa, tu convive com ela depois do tempo, fala, pô, é exatamente o que ele descreveu. O cara acertou. Eu tô com medo, hein? Tudo que ele falou que aconteceu, que ela ia ser, aconteceu e ela realmente é assim, né? E a gente às vezes demora pra ler uma pessoa, né? Sim. Ele, em 15 minutos, numa entrevista quando a gente estava para entrevistar as pessoas para trabalhar conosco, eu perguntava, eu falava, lá, e ele só sentado olhando. Nem precisava, né? Só olhava, não dava uma palavra. No final, quem decidia muito que era assim ou não era ele, porque eu puxava para ele observar e... Boa, legal. Mas esse de operar juntos, assim... E não pense, porque a gente opera juntos, que a gente concorda em tudo. Imagino. A gente tem muitas coisas de cirurgia que nós somos... que é o importante, né? Porque realmente eu acho que quando... É como uma sociedade mesmo. Por que a gente procura sócios e parceiros? Porque a gente não quer ter o seu dono da razão. A gente quer, em algum momento, que a pessoa fala assim, olha... Aquele feedback positivo, né? Aqui dá para melhorar, porque é uma ótica que a gente nunca tá vendo os nossos defeitos de uma forma em que uma
segunda pessoa enxerga. E isso eu acho muito legal, esse olhar de, cara, se eu tenho uma pessoa para sempre estar me mostrando que tá legal assim, ou que dá para melhorar, porque eu acredito sempre que dá para melhorar, né? Sempre Sim. dá para melhorar. Sempre. Mas uma coisa é a gente melhorar na nossa ótica, outra coisa é uma pessoa falar sobre como nós podemos melhorar. Isso é muito legal. E se tratando da área de vocês terem esse olhar de, pô, a gente une forças para realmente entregar o melhor. Não sei vocês, gente, mas eu tô falando de cirurgia plástica. Né? Melhor que 1 a 2. Muito o legal ambiente isso. da cirurgia plástica, ele é bastante vaidoso. Então, Se imagina, pegar né? vários cirurgiões aí, são aquelas pessoas que tem um lado de ostentação, né? Aí alguns conseguem alguns aglomerados de fãs, assim. Tem uma coisa assim, meio celebridade mesmo na cirurgia plástica. Então, por conta disso, tu tem que ser bem personalista. Tanto que a gente não divulga o nome da clínica, o Dr. Igor e o Dr. Wagner. Mas a gente trabalha em conjunto. A gente entende que a linguagem que funciona na plástica é a pessoa. E, inclusive, a gente não compete por paciente, né, Igor? Não. Por ter perfis diferentes. Não. Normalmente, Agrega, né? o paciente não costuma marcar com os dois. Marca com Marca com porque um. veio por um Bem de meio. brinde. O outro veio Não, por outro. é bem Legal. diferente, é mesmo. perfil diferente mesmo. Legal. Perfil diferente de pessoas, assim. E de cirurgia, a gente, muita coisa eu me adaptei ao que o Wagner fazia e muita coisa ele adaptou ao que eu fazia. Que cada um tem de personalidade, e né? aí vai. Realmente, olhando nesse olhar, com essa ótica, ver o quanto isso é um diferencial no serviço de vocês. Sim. Eu vejo, né, do lado de cá como um diferencial. Pô, se eu contrato um médico para fazer Ganha uma dois. cirurgia Ganha dois. plástica em Ganha mim e eu tenho uma percepção de 2 cirurgiões. Meu Deus, não sei vocês, gente, mas para mim já, entendeu? Já, subiu no conceito, num quesito da área, né, da profissão. Eu não vou muito aprofundar as perguntas, porque eu tenho um jogo aqui para fazer com vocês. Inclusive, gente, é a primeira vez que eu vou aplicar esse jogo aqui, é inédito no podcast, que é praticamente perguntas aleatórias. Você sabe aquelas perguntas bem, vamos ver o que ele vai falar, de qual que ele prefere, se ele gosta de assim ou se ele gosta de assado, esse tipo de coisa. Mas antes de ir para essa brincadeira, que no final das contas a gente sabe que toda brincadeira tem uma verdade, isso é legal, né? A gente acaba abrindo o nosso coração e a gente acaba se conhecendo mais. Eu quero que vocês falem sobre uma perspectiva de cirurgia plástica envolvendo, assim, inovação, tecnologia, qual é a perspectiva, principalmente no olhar, vamos imaginar que as pessoas estão assistindo e a gente está despertando aquela sementinha de que, cara, eu sempre tive vontade, mas eu tive medo, tenho medo. Eu sou essa pessoa, inclusive, tá? Aquela pessoa, já cheguei até a fazer orçamento para colocar silicone, mas não fui, porque eu falei, meu Deus, vou ter que ficar quantos anos em recuperação, e se não recupera nunca. Esses tipos de coisa. E o quanto a tecnologia, né, vem evoluindo a ponto de realmente a gente olhar como um recurso. Até, às vezes, eu acredito que mais acessível comparado a antigamente, eu não sei, vocês que vão falar, mas eu queria entender um pouquinho mais da cirurgia plástica nos anos de hoje e a facilidade disso para as pessoas. E a gente olhar como um recurso mesmo para aumentar a autoestima, né? Tem coisa para falar, Tem né? bastante. Você quer que eu fale sobre tecnologia, Igor? Acho melhor eu falar, né? Porque, então, a cirurgia plástica, de quando eu entrei na residência até hoje, não são muitos anos, mudou muito, assim. A minha Imagino. técnica cirúrgica em mastopexia com prótese, ela mudou completamente. Eu fazia um tipo de técnica, hoje eu faço uma diferente, ao ponto de mudou o tipo de prótese, mudou aonde eu coloco a prótese. Antes eu botava por cima do músculo, hoje eu boto mais por baixo, enfim. Mudou muita coisa em termos de técnica. Em termos de tecnologia, mais ainda, né? Imagina, né? Hoje em dia, o que mais tem tecnologia envolvida em cirurgia plástica é para lipoaspiração, né? Antigamente, você fazia uma infiltração de soro fisiológico com adrenalina lá e aspirava a gordura sem nenhum uso de tecnologia, simplesmente botava uma cana e aspirava. E hoje em dia você antes faz a mesma infiltração, passa uma lipo ultrassônica, que é um aparelho que emulsifica a gordura, depois você vai lipoaspirar, e depois de lipoaspirar você vai passar um outro aparelho, tem várias tecnologias, mas você passa um outro aparelho de tecnologia para retração de pele. Coisa que até menos de 5 anos atrás não tinha, assim. E hoje em dia, em tecnologia, onde mais mudou
é a lipoaspiração. Em contrapartida, é uma cirurgia que, pelo aumento de tecnologia, ela encareceu mais ainda, porque são aparelhos que são bem caros, exigem treinamento específico, expertise do cirurgião, então é uma cirurgia que mudou muito. Até 5 anos atrás, mal e mal se falava em lipo HD. Hoje em dia, as pacientes já chegam, eu quero lipo HD. Todo mundo já conhece, né? A lipo HD. E isso foi em virtude do desenvolvimento, tecnologias e tal. E aí eu falei que o Wagner é melhor eu falar de tecnologia, porque o Wagner, ele é sempre... Eu venho trazendo tecnologia, Wagner, vamos investir nisso, comprar nada. Ele, calma aí. Deixa eu ler os artigos, os livros, onde eu estou entrando. Tem muito uma questão do 6 por meia dúzia na área de vocês, no tipo assim, chegou uma tecnologia inovadora, mas que troca 6 por meia dúzia. Muito. Porque deve ser, vai lá, gasta milhões no equipamento, Deixa eu dar os meus 5 centavos sobre esse tema, tá? Olhando aí pelo... Falando sobre como evoluiu a plástica e como é que está hoje, eu acho que a questão de segurança aumentou. Acho que é preciso falar isso. Eu entendo, assim, a cirurgia plástica, cirurgias especialmente de lipoaspiração, aquele caso que perfurou, entrou com a cânula na barriga. Sim, de fato, aconteceram alguns casos, mas olhando o volume de cirurgias que é realizado, é um número bastante pequeno. Então, olhando para o todo, a cirurgia plástica é, sim, um procedimento seguro. Eletivo, claro, não é necessário, ninguém é obrigado a fazer plástica, mas se o paciente tem o desejo, se é o pré-operatório é bem feito, a saúde do paciente está em dia, escolhendo um ambiente legal, um cirurgião sério, não tem por que não fazer. Acho que super legal. Em termos de segurança. Dos medos antigos de fazer cirurgia era a tal da anestesia geral. Tem paciente que ainda diz, doutor, não vai ser anestesia geral, né? Isso é um mito que não tem mais nenhuma justificativa. Anestesia geral, o anestesista, que é um outro médico responsável, ele tem o paciente na mão, tá? Seguro ali. Então, hoje em dia é bem seguro. Eu não tenho problema nenhum em indicar uma cirurgia que não seria obrigatória para ninguém. Agora, falando das tecnologias, né, dessas de retração de pele e tudo mais. Eu costumo ter uma atitude cética para qualquer coisa que tu me disser. Então, e queira ou não, a linguagem que eu escolho para saber se aquilo é sério ou não é científica. Né? Quando tu vai ver a ciência por trás dos aparelhos novos em termos de entrega de resultado e principal, ele até realmente retrai, mas manutenção de resultado, a gente não me convenceu ainda. Posso mudar de opinião, tá? Eu posso falar não primeiro, mas não tem problema nenhum e admitir que eu estava errado depois. Hoje, inclusive, já admitiu algumas vezes. Verdade. Mas tem que ter, né? Tem que ter essa personalidade da humildade. Mas isso é bom. É muito bom pra mim também, porque ao contrário, eu já sou meio deslumbrado, assim. Eu já sai comprando tudo, né? Eu já, tipo assim... Nossa, surgiu um negócio novo, já quero tem comprar. Um negócio novo, eu sou essa, tá? Vou comprar e vou usar porque é bom. E daí o Wagner me dá uma freada. Isso é bom pra mim também, entendeu? Então, e muita coisa, depois eu falo assim, vamos. E às vezes ele, não, eu vou lá, faço... E aí ele fica contra, depois eu cara, tá dando certo. E aí ele muda. Então, isso, ele realmente tem essa qualidade. E aí, no começo dá meio raiva, porque tu fala, o cara não tá acreditando. Não é que eu seja um conservador completamente rígido ali, né? Mas eu preciso que haja um convencimento. E eu uso para praticar minha medicina, queira ou não, a ciência ainda é né? Se eu usar só o meu feeling, ou se eu usar minhas técnicas de persuasão para vender mais, também posso aprender a fazer isso. Não vou estar sendo honesto. Exatamente. E com isso eu não negocio. Legal. Entendi. Interessante. Que top. Vamos brincar? Vamos brincar. Vamos. Na verdade, eu acho legal, assim, esses tipos de pergunta, porque vai muito sobre o nosso eu, né? E é muito de dentro para fora. Então, a gente se destacar no mercado, se destacar nas relações, ser o que nós somos, vai muito das nossas escolhas e daquilo que a gente gosta e de como a gente vê o mundo. Então, eu decidi preparar esses tipos de pergunta, e aí a gente pode fazer algo bem dinâmico, no sentido de eu solto a pergunta, e aí um de cada vez responde. Mas não precisa ser uma história, mas um ponto de vista da resposta. E aí, para começar, café ou chá? Eu sou chá.
Café, com certeza. Legal. Qual é a palavra favorita? Complexidade. Resiliência. Legal. Uma habilidade que vocês gostariam de dominar? Essa é complexa. Uma habilidade que eu gostaria de dominar. Olha que engraçado, eu falei resiliência e agora eu vi o livro ali, Resiliência. eu não li antes, tá? Ai, esse livro é muito legal, cara. Depois eu mostro ele pra vocês. Uma habilidade que eu gostaria de dominar, entender as mulheres. Interessante. Essa habilidade é difícil, até hoje eu não entendo. Se você conseguir, você me fala. Boa. Nem eu não me entendo, né? Eu queria, como eu jogo basquete desde a adolescência, eu queria conseguir enterrar. Num área 305. Boa. Livro ou filme que marcou vocês? Filme, pra mim é bem fácil falar isso. Matrix. Livro é 1984. 1984. Legal. Legal. Filme, o meu também é bem fácil. Quando eu assisti, eu falei, cara, esse foi o melhor filme que eu já vi na minha vida. E faz tempo isso. Era o Resgate do Soldado Ryan. Ele já é mais... Isso foi trabalho de escola, né? O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme eu gostei. Esse tempo eu vi de novo e gostei de novo. Livro, tem vários, assim. Alguns que me marcaram, acho que principalmente os que eu fazia no vestibular. Mas vamos lá. Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro que eu li, achei muito legal e para mim foi um prazer, assim, para estudar para vestibular lendo aquele livro. Que legal. Qual hobby? Alguns. Eu tenho alguns. Um só. Eu vou pro basquete. Mas eu sabia. Basquete, olha só, a bateria tá com inveja agora. Ele toca a bateria também. O basquete eu jogo há 30 anos, né? Vou colocar aí. Verdade. Bom, eu também tenho vários, mas e eu sou bem... Eu mudo de vez em quando. Eclético. Assim. Então, agora no momento é corrida. Eu sei como é isso. Hobby, não sei, hoje, vamos olhar hoje, né? Vamos olhar hoje, mas o meu é corrida no momento. Tá. O que inspira vocês? Hoje, atualmente, a minha inspiração é meus filhos. Que legal. Pra mim é conhecimento. Massa. Um lugar no mundo que vocês ainda querem conhecer? Aí tem uma wishlist grande, né? Vou deixar o Wagner, que conhece mais lugares do que eu. Vamos ver o dele aí. O meu é um pouco, talvez, exótico. Eu tenho um roteiro que eu quero fazer de viagem. Esse eu vou estar junto. Vai da Namíbia até o Sudão, na África. Pra mim, o continente africano é o lugar que... Se precisar de social media para registrar tudo. Toma aí, né? Só me chamar. O meu, eu quero muito, muito conhecer... Até por ser uma cultura diferente, e eu até achei que tu ia falar essa quando falou de roteiro, que é na China. E o Wagner tem um roteiro que ele falou que eu falei, não, então a gente vai fazer junto essa. Legal. Top Também, 10 se a precisar China, de social vai. media, tá? Essa da China. Essa Eu parte registro da África, tudo. Eu tiro foto, eu filmo. Ai. Um superpoder secreto. Superpoder que a gente possui ou que gostaria de ter? Que vocês têm. Tá. O do Wagner não é secreto. O dele eu já até sei o superpoder dele. É analisar as pessoas. Esse superpoder, ele analisa Até muito eu tô bem. sabendo desse. Não é secreto. O meu... Meu Deus. Não, eu acho que eu sou meio... Não diria corajoso, mas eu sou mais... Eu não tenho medo, assim, de fazer as coisas. Isso eu acho que é uma qualidade minha. Eu sou mais corajoso, assim. E isso em cirurgia também. E é bom ter que ele já é mais... Opa, não, segura. Vai ou não, né? Vamos pensar mais. Eu sou meio mais corajoso, assim. Legal. Então, é bom e ruim, né? O medo também é uma qualidade. E o seu? O meu, eu acho que é observação. Tá. Se pudesse jantar com qualquer pessoa, seja ela viva ou morta, quem seria? Carl Jung. Carl Jung. Eu
Jantar. Ia ter que ser alguém... Olha, atualmente, eu acho que eu ia querer jantar com o Warren Buffett. Que é um... Tá vivo ainda, né? Tá vivo. Ai, tá Se aí, ele estiver escutando com aí. chance, hein? Se ele estiver vendo aí, É, fica o Legal. convite. Agora, bem rapidinho, um sonho. eu queria completar minha lista de viagens que eu quero fazer. E eu tenho essa lista escrita já. Ah, então tá fácil. Tá meio caminho andado. O meu é... Um sonho é uma aposentadoria tranquila. Legal. Poder viajar e não trabalhar. Ir e vir, Ir né? e Dinheiro não ser vir. problema. Sem problemas financeiros. Desafios. Um desafio. Porque uma coisa que é difícil pra mim, Uhum. acho que motivação. Nem sempre encontro. Faz um filho. Pois então, eu não queria, né? Essa motivação, assim. Falou mãe de 3, hein? E pior que agora tu falou um desafio e eu ia falar assim, criar filho. Eu também. Eu ia falar esse surgiu esse teu, faz um filho, pô, tá sem problema. É um desafio mesmo, porque a gente nunca sabe se tá fazendo, né? A gente sempre tenta, enfim, é um desafio mesmo, meu Deus. Eu faço das suas palavras as minhas. Uma música. Tá. Tem algumas. Até esqueci o nome agora. Dá pra cantar ela? Porque eu nunca sei o nome das músicas que eu gosto. Não sabe o nome da música, tem que cantar. Não, Eu sei o nome da minha. Sabe? Não. Cadê a Alexia? Só o YouTube que sabe achar as músicas. Ai. Não, eu vou então, eu não sei se é esse o título, mas aquela do Fábio Júnior, Pai. Eu acho legal aquela música. Ah, acho que eu sei qual que é, do Fábio Júnior. Deve ser Pai Legal. o título dela. A tua? Minha Revolta dos Dantes, Engenheiros do Havaí. Ele sempre tem na ponta da língua, né? Engenheiros, né? Engenheiros da Gaúcho, Bahia ainda, gaúcho meu embutido. Deus. Uma frase. Pode ser de uma pessoa, é uma frase conhecida uma para quem frase. conhece, né? Do Tanto Jung, sua do Jung quanto- mesmo. Ele tinha um conselho que era conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas ao encontrar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Pô, tá até com... Vou ter que mudar a minha aqui. Eu tenho uma que... eu guardo no meu celular algumas frases, assim, né? E eu sempre leio, eu vou até puxar aqui, eu sempre leio elas, assim, porque todas... Às vezes eu tô lendo alguma coisa, pô, que frase legal, vou anotar. Aí anota. E aí eu deixo, às vezes... Tá até aqui, ó, frases inspiradoras, ó. Que legal. E a primeira, que foi a primeira que eu anotei, que quando eu comecei a anotar frases, é de um catarinense, o Lindolf Bell. Todo mundo conhece ele, Timbó ali, né? Que é menor que meu sonho não posso ser. Essa frase eu acho muito legal e foi a primeira que eu anotei, a primeira que apareceu aqui, ó. Já vamos escrever lá na nossa parede. Menor que meu sonho não posso ser. Essa frase eu acho muito legal. Que top. Um medo. Um medo. Eu acho que... Eu tenho medo de perder alguém da família, assim, próximo. Eu ainda não tive essa experiência muito próxima, assim, né? Essa experiência eu ainda não passei e tenho medo disso, de algum dia acontecer. E vai acontecer, né? Eu não tenho muito medo, viu? Não tenho muito medo, não. Legal. Uma viagem inesquecível que vocês já fizeram. A minha foi pra África do Sul, número 1. Nossa, deve ser Lindo, top, né? lindo. A viagem que eu mais curti até agora, assim, foi... Eu acho que foi quando eu fui pela primeira vez nos Estados Unidos, que eu não conheci, nunca tinha viajado para fora. E aí também morei menos tempo, morei 4 meses lá e eu fiz algumas coisas, mas eu conheci mais o estado da Flórida ali. Então ali foi uma viagem de 4 meses, mas eu trabalhava também, então... Uhum. Mas foi a viagem mais legal, assim, eu era jovem... Mas eu digo que eu viajei muito já, né? Tá sempre mudando a minha preferência. Acho que o Monte Roraima
tá ali em segundo lugar. Monte Roraima. Meu Deus, vou ter que ir lá dar um Google. Onde fica aí? Brasil, Mas, Venezuela ó. e Guiana, né? E para finalizar, como vocês se veem e se imaginam daqui 10 anos? Bom, daqui 10 anos eu quero estar... Eu acho que provavelmente daqui 10 anos eu vou estar talvez no auge da minha carreira profissionalmente e até em questão de família vou estar mais tranquilo, assim. E eu vejo crescendo cada vez mais profissionalmente e eu não imagino assim alavancando muito ou criando mais trabalho. A minha ideia é daqui a 10 anos eu começar a dar uma diminuída e estar mais tranquilo financeiramente, assim. Eu não consigo pensar muito pra frente. 10 anos é muito tempo. É muito tempo, né? Tô bem preocupado com hoje. Vamos ver Tô amanhã. preocupado com o que eu vou fazer Não sei nem depois o de que eu sair vou daqui. fazer amanhã. E o Wagner é bem assim mesmo. Eu vivo o Percebe. hoje. É tão bizarro que se tu Percebe. chega na segunda-feira pra ele e fala assim, Wagner, vamos sábado jantar, daí ele fala, cara, Não, espera, sexta-feira a gente hoje, vê. exatamente. Eu já falei isso pra Ele já falou isso pra mim assim, cara, sábado, tu quer se programar, né? Vamos jantar dele. Cara, hoje é segunda. Calma, Eu não sei, sexta-feira a gente- eu não sei o que eu vou comer hoje à noite, eu não vou dizer nada. E tu Tá. desiste de convidar, né? Gente, foi incrível estar com vocês. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores que tá aqui nos assistindo até esse momento. Quer falar primeiro? Igor? Bom, foi muito legal, adorei também. Foi bem descontraído, tranquilo. Parabéns pelo programa, acho legal. Vou começar. Se tu falou que já gravou 100, né? Sim. Tem bastante coisa para ver. Eu vi que todo mundo assina ali fora e tal, então eu vi alguns ali que parece ser bem interessante, as pessoas, assim. Mas obrigado. Enfim, quem quiser conhecer mais... uma coisa que a gente não falou, né? Aproveitando o espaço aqui... Vamos falar. eu e o Wagner também estamos criando um podcast, que é o Sutilezas da Plástica. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre cirurgia plástica, descomplicada, sem linguagens muito técnicas, é mais para leigos mesmo, quem está pensando em fazer cirurgia plástica, enfim. Fica à vontade para conhecer o nosso canal, é Sutilezas da Plástica. A gente vai colocar aqui na nossa descrição os caminhos para vocês chegarem no Sutilezas da Plástica. Eu super indico, né, gente? Mesmo porque nós estamos participando aí desse projeto incrível. Para mim é uma honra e um prazer. Eu faço o convite também para conhecer nossas redes sociais, né? Vou vender nosso peixe aqui, né? Total. A gente tá entrando nessa empreitada do podcast justamente para educar, informar e quem se conectar com a gente está convidada a consultar com a gente, fazer uma avaliação, né? Por que não, né? Uma cirurgia plástica. Eu sei você, gente. Eu já vou marcar minha consulta. E eu termino esse episódio falando que dia que vai ser minha consulta. Brincadeiras à parte, muito obrigada pela presença, pela participação. Para mim foi uma honra, um prazer poder contar e trazer um pouquinho da história de vocês e desse universo, né, gente, que a gente sabe que é amplo. Não é à toa que eles estão aí nesse caminho, com essa perspectiva de levar para vocês a informação mais direcionada, a informação certa. Então, isso é muito importante. Então, se você é um ouvinte que está aí, que tem vontade ou tem desejo, tá criando aquela coragem, ou até mesmo já está decidido, mas ainda não escolheu os profissionais, tá aí a história dos nossos médicos aqui, o Dr. Wagner e o Dr. Igor, e principalmente o canal deles, né, gente? Nas redes sociais deles, a gente vai deixar aqui também para vocês, já tem bastante informação, já dá para vocês conseguirem se inteirar mais, e com o canal deles, então, principalmente tirar todas as dúvidas. Eu agradeço para você que nos assistiu até agora, e eu vou amar mais ainda se você fazer se inscreve no canal, ativar o sininho. Gente, não vai embora sem antes fazer o básico do arroz com feijão, que é se inscrever no nosso canal, né? A gente precisa disso para continuar, para nós conseguir fazer o trabalho aqui. E se você printar e marcar a gente nas redes sociais, aí que o negócio é completo. Então, beijo no coração de vocês. Até a próxima. E, não vai embora sem se inscrever nesse canal. Tchau e até o próximo episódio.